Vamos lá, pessoal, voltando às nossas aulas daquela que é a melhor disciplina de todos os tempos, com o seu professor preferido, professor Sérgio Neto. Vamos lá, dando continuidade às nossas aulas de história contemporânea, né? Imperialismo, neocolonialismo. Antes de qualquer coisa, é importante a gente estabelecer uma diferença entre o que é imperialismo e o que é neocolonialismo, porque não são as mesmas coisas. Preste atenção, você que aí está. Não esqueça também que nós estamos aí 1870, 1880, século XIX, né? É uma aula extremamente importante para Enem. Então vamos lá. Voltando aqui. Copia esse slide no seu caderno, faz esse esqueleto no seu caderno, dá um pause na gravação. Depois que você copiou isso aí, se você não copiou, você dá um pause na gravação, copia no caderno e depois vai anotando, né? Além daquilo que está no slide, aquilo que nós estamos falando aqui, para que você possa ter um estudo mais aprofundado, mais próximo da prova do Enem. Afinal de contas, a prova do Enem de 2017 para cá, ela vem sendo muito técnica e, além de muito técnica, ela bastante interpretativa, né? Textos, ela é técnica com textos, né? Textos profundos, né? Que vem caindo nos últimos anos. Então, a gente não pode perder essas questões. Vamos lá. Primeiro, imperialismo é uma dominação essencialmente econômica. Dominação econômica. Dá um exemplo, professor. O exemplo é a dominação norte-americana, né? O imperialismo norte-americano, final do século XIX, início do século XX, sobre a América Central e Caribe. Você viu falar que os Estados Unidos tinha colônia? Não, os Estados Unidos nunca teve colônias. Tá? Então, o imperialismo é uma dominação econômica. Já o neocolonialismo é uma dominação política e econômica. Como assim? Uma nação, no caso a europeia, né, passa a exercer o controle de uma colônia na Ásia ou na África. Então, neocolonialismo é uma dominação política e econômica. Tá? E outra coisa que a gente não pode esquecer, às vezes a gente fica muito preso a isso daqui, ó, aqui do lado, ó, fatores. Fatores é muito simples. Tá? Dificilmente alguém vai cobrar fatores na prova do Enem. A prova do Enem é uma prova muito ligada à história social, história cultural. Eles não querem saber de causa e consequência, eles querem saber do momento, do significado. Tá? Dá um look aqui na tela do significado, além do significado, questão cultural. Tá? Então não esquece, cimenta nas suas ideias toda e qualquer política externa ou interna, expansionista, agressiva, dominadora, que afinal de contas, na prática, imperialismo é uma política externa agressiva e dominadora. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ver o seguinte, que existe uma necessidade das nações dominadoras, elas criarem uma justificativa moral. Né? Ninguém pode chegar e falar assim, vou dominar o continente africano para explorar e pá, fumo no pessoal da Ásia e da África. Não, meu amigo, ninguém pode fazer isso. Só quem faz isso é Bolsonaro, que é doido. Bolsonaro é doido. Tá? Então, as nações, elas criam meios ideológicos, justificativas morais para dominação. Por exemplo, no século XIX, né, a matança dos índios pelos norte-americanos na chamada Marcha pro Oeste, eles diziam o quê? O Destino Manifesto, que eu não vou explicar agora. Né? Então, sempre existe uma justificativa moral e isso é importantíssimo. Tá? Outra coisa, dê uma olhada aqui, dá um look aqui, ó. O neocolonialismo, o objeto da expansão neocolonial era Ásia e África. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes pode comparar o colonialismo do século XV, era direcionado para a América. Já o neocolonialismo era direcionado para a Ásia e para a África. Tá? Outra coisa que não pode esquecer, o contexto histórico. Como assim o contexto histórico? O contexto histórico é o que estava acontecendo na época para desencadear a expansão neocolonial rumo à Ásia e à África. Já ouviram falar de Segunda Revolução Industrial? Na Segunda Revolução Industrial,
uso do aço, né, da hidroeletricidade, do petróleo, isso é tudo muito bonitinho. Mas, segundo a Revolução Industrial, ela marca a passagem do capitalismo industrial concorrencial pelo capitalismo financeiro monopolista. Então, olha, eu coloquei aí na tela, ó, depressão econômica europeia. Não vai confundir, pelo amor de Deus, com depressão norte-americana. Tá? Esse primeiro momento aqui da aula, ele é fundamental. Se você não quiser ver o resto, você não vê. Mas esse primeiro momento aqui é de extrema importância. Vai por mim. Vamos lá. Então você tem, em 1870, as empresas norte-americanas começaram a produzir muito, era capitalismo industrial, produzir, vender, chegou uma hora que saturou o mercado europeu. E aí? Aí lascou. As empresas começaram a abandonar a fase concorrencial do capitalismo e formar monopólio, trust, cartel, holding. E aí? Fundir para dominar o mercado, para evitar a concorrência e a quebradeira. E aí chega um momento também que o mercado europeu está saturado, vamos explorar outros mercados. Tá? Então, segundo a Revolução Industrial, ela trouxe ampliação da produção industrial, substituição do capitalismo industrial pelo financeiro. Gerou depressão econômica, saturação do mercado, que acabou levando à formação de monopólio. As empresas se uniram e passaram a dominar outros mercados, no caso a Ásia e a África. Então, não esquece do contexto da expansão neocolonial, está vinculada aos efeitos da segunda Revolução Industrial e depressão econômica europeia. O resto é fácil. Né? Quais são os fatores que levaram ao neocolonialismo? 3M, matéria-prima, mercado, mão de obra. Os outros são acessórios. Né? Por exemplo, acomodação de excedentes populacionais. Isso é um fator secundário, mas, embora seja secundário, já caiu no Enem. Né? A explosão demográfica no final do século XIX na Europa, França, por exemplo, os franceses chegaram a desenvolver uma camisinha que era feita de tripa de carneiro, tripa de carneiro, entendeu? Para tentar controlar o excedente demográfico. E aí as colônias passaram a receber todo esse excedente demográfico. Então, também é um fator da expansão neocolonial. Estruturação de bases estratégicas neutralizando a concorrência, a questão do mercado. Tá? E, além desses fatores econômicos e necessidade da vazão ao excedente demográfico, temos o quê? Olha lá, a justificativa moral. A justificativa moral. Como assim justificativa moral? Como eu falei para você, os europeus não podiam falar, vamos dominar a Ásia, a África, vamos lascar com todo mundo. Não pode. Então tem que ser mais sutil. Né? Como é que mais sutil? Nós, europeus, temos uma missão civilizadora, a ideia de que nós somos superiores e vamos levar a cultura aos povos mais atrasados. Isso é missão civilizadora que, inclusive, essa ideia de superioridade do homem branco, né, serviu para justificar escravidão, esta porcaria desse racismo que existe até hoje, né, que é resquício da escravidão. Né? Se você que está assistindo aí conhece alguém que é racista, você manda esse filho de uma égua para frente do espelho e diz assim, fala para ele se assumir como racista, que você vai ver que ele vai começar a cair no ridículo. Por quê? Porque o racismo foi uma construção do século XIX no contexto da escravidão e depois da dominação neocolonial europeia sobre a África. Né? Os caras achavam que eles tinham que encontrar uma justificativa moral para dominar os povos africanos e eles diziam que eles eram superiores, quando na verdade não existe superioridade entre uma raça e outra, tá, meu filho? E o que é pior, existiam cientistas, filósofos, antropólogos, como é o caso de Spencer, né, que corroborou, que assimilou essa ideia de darwinismo social, ou seja, a ideia de superioridade de um povo sobre o outro. Tá? Então, olha lá, sumiu o fardo do homem branco, enviar os melhores dos vossos filhos, condenar vossos filhos ao exílio para que sejam servidores de seus cativos. Ou seja, você vê que os caras, essa ideia de superioridade da raça branca, né, ela serviu para justificar a dominação europeia, principalmente inglesa,
sobre os africanos. Aí você tem outro texto aí, ó, que você vai ler depois com calma, né? A ideia de superioridade, um mito, né, do fardo do homem branco, de que o homem branco tinha que dominar os povos ditos atrasados. Toda vez, toma cuidado com isso, toda vez que você vê, né, racismo dentro da prova do Enem, a ideia de superioridade, um povo é superior, tem que estar entre aspas, tá? Tem que estar entre aspas. Os povos superiores, entre aspas, tá? Por quê? Porque tá, o cara que escreve está fazendo uma evidência que não é dele, né? Ele está mostrando uma coisa que era de uma época, que não é ele que está falando, tá? Então toma cuidado. Se de repente fala assim, os povos africanos e asiáticos eram inferiores, quem é o doido que vai marcar isso? Bolsonaro. Ele marca, tá? Você não. Então toma cuidado com o racismo que muitas vezes está oculto nas provas do Enem, tá? Vamos lá. Uma das principais justificativas para o neocolonialismo do século XIX era a missão civilizadora, cujos 3 elementos base eram características biológicas da raça branca. Isso é uma imbecilidade humana. Lembra que eu estou falando, ó, o racismo que você vê hoje, né? O racismo ele não tem explicação científica, ele é fruto da imbecilidade humana. Então isso é uma construção no século XIX. Por isso que a gente está tendo aula disso. Não é só para o Enem, é para a vida, para nos libertar, né, daquilo que nos foi trazido de geração para geração. Né? Quando você vê alguém racista, você pula fora, né? Porque é ridículo, pleno século XXI, a pessoa ainda acreditar naquelas teorias racistas do século XIX de que existe um povo melhor do que o outro. Tá? Olha lá. Culturais, os europeus usaram a justificativa da missão civilizadora. Segundo eles, os povos atrasados, olha lá, entre aspas, receberiam, porque entre aspas, para você saber que não é o autor que está falando, ele está fazendo uma alusão a um século anterior. Tá? Então, segundo eles, os povos atrasados receberiam as conquistas da modernidade, da indústria e de uma ciência superiores. Como diria o filósofo Spencer, o darwinismo social, ou seja, existe um povo atrasado e um povo adiantado. Tá? Entre aspas. Olha lá, no mundo em que vivemos é mais fácil destruir um átomo do que um preconceito. Albert Einstein. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. Se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela, o cara que mais lutou, não só contra o racismo na África do Sul, mas contra a segregação. Professor, mas não é a mesma coisa? Não. Segregação significa leis que separam brancos e negros, amarelos, verdes, não importa. Leis separam. Tá? Os Estados Unidos, que hoje há muito tempo atrás, já é chamado de a nação mais democrática, entre aspas, do mundo, né? Até 1968 tinha segregação, meu amigo. Segregação quer dizer leis. Você tem uma ideia, tinha escola para branco, escola para negro. Isso é segregação. Charles Darwin, o darwinismo social. Teoria da seleção natural das espécies seria aplicada ao universo do individualismo da competição. Olha lá. Você veria, o darwinismo seria de base para a dominação europeia sobre a África, né? Olha lá, missão civilizadora, depois você dá uma olhada nisso daí, que esses trechos podem cair na prova do Enem, tá? E daqui a pouco a gente retorna com a segunda parte dessa nossa, que é a melhor aula de todos os tempos para você passar no vestibular, pequeno. Tchau.